a solução de 7 exercícios que envolvem o conceito de equilíbrio e que implicitamente envolvem a representação de sistemas de forças em problemas tridimensionais. O primeiro exercício é o exercício 3/77, que tem por objetivo determinar as expressões vetoriais para a força total R e para o momento M aplicado ao eixo, só que no ponto A, né, que é pela base de sustentação. Com isso, a primeira parte do problema envolve descrever o torque, né, torque aplicado no eixo do motor, que a gente vai chamar de TE, e isso envolve, então, escrever o vetor como menos 200 J Newton-metro e o momento de resposta seria o mesmo vetor TE com o sinal trocado. O que seria esse vetor de resposta? Nosso diagrama, né, congregando todas as forças, todos os agentes do problema, pode ser representado aqui nessa figura. Aqui nós temos a força F, uma força F de 200 newtons. Nós temos o peso do motor e esse motor fornece um torque TE, aqui representado nesse eixo Y paralelo ao eixo Y da base. Como isso acontece, né, a partir de um eixo do motor e normalmente nesse eixo é instalado uma engrenagem ou uma polia ou um elemento de transmissão, a ação é TE e em contrapartida esse mesmo elemento que está realizando essa ação vai ter uma reação no sentido contrário, que a gente vai chamar de ME. E é justamente essa reação que é transferida para o suporte. E o ponto A o suporte no ponto A vai sentir os efeitos dessa reação ME. Além desses, nós temos o momento realizado aqui por WE, que a gente vai chamar WE, o peso do motor, né, aplicado no ponto G. E além desse, nós temos também a força F aplicada nesse ponto aqui, da extremidade do suporte, né? Todos eles vão ser referenciados em relação a esse ponto A. O vetor posição PG vai ser determinado a partir das coordenadas Z e X em relação ao ponto A. A mesma coisa vai acontecer com a força F, só que usando as coordenadas Y e Z, e com isso a gente vai conseguir fazer o cálculo dos momentos. Então, a força ME seria a massa do motor, né? A força que digo é o peso do motor, né? Seria a massa do motor vezes a aceleração da gravidade, isso no sentido negativo do eixo Z, que seria então menos 294,3 K newtons. A força F seria representada da mesma forma que TE e WE, né, usando a mesma ideia. Então, a força F, que é essa força aqui na extremidade do suporte, é de menos 200 newtons. Já o vetor posição PG é uma combinação das coordenadas, né? Então seria 0,3 I no sentido negativo, 0,25 K no sentido positivo, como aqui representado, ó.
K, né, menos I, certo? Já PF seria menos 0,075, no sentido negativo de J, aqui, ó, sentido negativo de Y, perdão, e 0,25K, que seria o sentido positivo de Z. Todas as unidades aqui são em metros, uma vez que essa é a unidade padrão do SI. Dessa forma, o momento calculado seria o momento para a força, né, o peso do motor em relação ao ponto A, seria o produto vetorial de PG por WE, né, e utilizando o dispositivo prático que a gente viu em sala de aula, nós chegamos a esse vetor momento aqui no final e aqui como ele está assinalado. Já o vetor momento para a força F, que é essa que se encontra aqui na extremidade do suporte, é o produto vetorial da sua posição pelo seu vetor, né? E aí, utilizando o dispositivo prático, nós obtemos o vetor momento da força F em relação ao ponto A, né? Aqui cabe uma ressalva, né? Não uma ressalva, mas sim uma atenção, essa atenção para as componentes. Nota que o momento da força peso, né, ela está totalmente alinhada com o eixo Z, logo ela só vai realizar momento, né, só vai computar momento matematicamente em relação ao eixo Y. Então, o resultado disso vai aparecer no eixo Y, como a gente pode ver aqui na indicação do vetor, né? Já a força F, ela se encontra deslocada, né, do ponto A, entretanto a força F ela é paralela ao eixo Z. Então ela vai realizar momento e esse momento vai ter parcelas alinhadas com o eixo Z, né, e também com o eixo Y, como a gente pode ver aqui na figura. Então isso se reflete aqui no resultado do cálculo do momento da força F. Calculando então o momento total, certo? A gente precisa somar tanto esses dois momentos que acabamos de calcular, com o momento de resposta em função da aplicação do torque do motor, né? Então, além desses dois que acabamos de calcular, acrescentamos o momento do engine, né? O momento de resposta do motor. Somando as parcelas que a gente determinou anteriormente, o resultado se encontra conforme aqui assinalado. Já a força total aplicada no sistema seria o resultado da soma tanto do peso do motor mais a força F, e ela se encontra aqui representada. Bom, mas se o objetivo for determinar as reações, né, em relação ali bem no apoio, né, que seriam as reações no ponto A, né, então seria a reação tanto como aquele vínculo do suporte no ponto A é do tipo engastamento, então provavelmente nós teremos tanto as reações de força, né, quanto as reações de momento agindo ali no ponto A. Logo, se a gente for por esse caminho para determinar tanto a reação R quanto a reação
MR, né, vamos dizer assim, a reação de momento, seriam esses os resultados que acabamos de calcular. Então essa seria a nossa resposta. Tudo bem? Bom, aqui finaliza o nosso problema, certo? Um outro problema seria mais direcionado à determinação, né, à representação dos sistemas de força. É o problema 2/148, e nesse problema nós temos um eixo, uma engrenagem e uma polia, certo? O objetivo desse exercício é determinar um sistema de força binário equivalente no ponto O. Esse ponto O é um ponto que se encontra aqui na origem do sistema de coordenadas. Bem aqui. Para facilitar, como nós temos aqui forças aplicadas em ângulos, né, seria interessante nós determinarmos, calcularmos já previamente alguns valores usando funções trigonométricas. Então, nesse caso, eu optei por calcular o seno de 10 graus e o cosseno de 10 graus para ter o valor em mãos na hora de realizar as contas mais à frente. E de posse desses valores, a gente estabelece quem são os vetores A e B, né, e também o vetor C. E o objetivo, num primeiro momento, é escrever quem são esses vetores utilizando as coordenadas retangulares. Então já foi escrito aqui o vetor A, o vetor B, né, e agora calculando aqui as parcelas do vetor C, levando em consideração que o valor do seno de 10 graus aqui vai nos dar a componente no eixo X, e o cosseno de 10 graus, né, que seria uma componente vertical aqui, vai nos dar a componente no eixo Y, levando em consideração que o vetor C estaria representado num plano XY, dado a construção do problema. Dessa forma, nós estabelecemos aqui o vetor posição da força A e o vetor posição da força B, que é aqui embaixo, e o vetor posição da força C. Cabe uma explicação aqui, um pouquinho mais aprofundada, porque uma vez que você tem um problema organizado dessa forma, você precisa tentar olhar sob o ponto de vista da estática e reduzir o problema a uma geometria, a uma construção mais simples para que você consiga resolver. Nesse caso aqui, como a correia, né, que é o elemento de transmissão efetivo aqui, ela serve somente aqui como transmissão, e aí a gente pode substituir essa correia pelo efeito que ela provoca, que são as forças. O ponto de contato dessa correia, né, com a polia é cerca de metade, né, do disco da polia. Logo, então a gente pode pensar aqui que o ponto A e o ponto B poderiam estar vinculados aqui um com o outro através de um diâmetro que atravessa o centro do disco. Tá? Esse foi o raciocínio para determinar o ponto A e o ponto B, e com isso facilitar a escrita dos vetores de posição de cada um deles. Né? A ideia foi semelhante para construir o vetor posição PC, para a gente poder determinar a posição da força C. Aqui, para completar, ó, eu vou incluir aqui, ó,
né? Cada uma dessas parcelas que foram calculadas, elas vão compor, junto com os unitários correspondentes, o vetor força, esse vetor, né, força C. Correto? Isso colocado, então, só para completar, as posições PA e PB são determinadas, né, dessa maneira, levando em consideração essas posições, né, e com isso a gente pode agora fazer os outros desenvolvimentos. O primeiro deles é calcular a força F, né, resultante ali do sistema. Então nós temos aqui a força A, a força B e a nossa força C, que é a força aplicada na engrenagem, né? Então foram tomadas aqui as parcelas calculadas anteriormente e preenchidas aqui nesse vetor, e com isso a gente calcula a resultante, que seria esta aqui. De forma semelhante, né, utilizando essa notação vetorial, vai ser calculado o momento em relação ao ponto O, que seria esse ponto aqui, e para isso, um adendo, essas posições, né, do ponto A, do caso posição A, posição B e posição C, foram determinadas a partir do ponto O, né? O ponto O é o ponto de referência. Com isso, utilizando o dispositivo prático já mencionado anteriormente e reproduzido aqui nas parcelas, são calculados os momentos, o somatório de momentos em relação ao ponto O. Né? Então a gente calcula cada uma das parcelas e aí vão sendo reduzidas cada uma delas até chegar ao valor final, conforme a gente pode ver aqui no finalzinho aqui esse vetor com todas as três componentes preenchidos. Dessa forma, essa é a nossa resposta. Então a nossa força, né, o nosso sistema força binário se reduz a resultante R e o momento resultante M0 ou MO aqui embaixo. Esse problema é bem simples, é uma aplicação direta do que a gente viu em sala de aula. Esse outro problema aqui, que é o 2/152, tem por propósito a redução, né, das duas cargas aplicadas aqui, que eu estou chamando de A e B, né, num único sistema força binário no ponto O. A gente vai fazer basicamente algo parecido com o problema anterior, só que agora aplicado nessa treliça aqui. Além disso, a gente vai precisar mostrar que a força resultante R é perpendicular ao momento MO ou M0. Tá? E em seguida nós vamos determinar o ponto no plano XZ, aqui ó, plano XZ, esse plano aqui, ó, correto? E a gente vai mostrar então um ponto nesse plano que vai ser o ponto pelo qual passa a resultante, e assim a gente resume o sistema inteiro a uma única força num ponto especificamente aplicado. Para isso, a gente determina as posições das forças A e B, né? Então a gente vai determinar o vetor posição dessas forças. Em seguida, nós vamos calcular a resultante, uma vez que o primeiro problema, né, o nosso primeiro problema aqui é reduzir, ó, como a gente está vendo aqui em cima,
reduzir as duas cargas A e B a um único sistema força binário. Então a gente vai fazer basicamente o que nós fizemos no primeiro problema. Então nós estamos calculando aqui a nossa resultante, já chegamos aqui à nossa força resultante, né? Tá aqui, ó. E agora nós vamos calcular o momento utilizando aquele dispositivo prático ou até mesmo determinante, como vocês desejarem. Então nós calculamos o momento de A e o momento de B, utilizando o produto vetorial de suas posições por eles mesmos, né? Chegando a esses valores para os momentos de cada força. Então o momento resultante é o somatório dos dois, certo? Que a gente pode reduzir a esse vetor momento aqui embaixo representado, tá? Não podemos esquecer da sua unidade, certo? Uma vez que a gente tem tanto o momento, né, o momento resultante, quanto a força resultante, a gente vai fazer o produto escalar, certo? Do momento MO pela força resultante. É sabido que para que o vetor R seja perpendicular ao vetor M, né, para que isso seja possível, o produto escalar entre os dois seja igual a zero. E fazendo essa conta, a gente chega ao valor zero, ou um valor muito próximo de zero, né, o que daria para a gente inferir que esses sistemas, ou melhor, a resultante e o momento são perpendiculares. Tá? Isso posto, nós cumprimos aqui a segunda parte do problema, que era mostrar que os dois são perpendiculares. Eu não vou me ater ao produto escalar, mas a priori, se a gente só tem aqui um componente no eixo Y, né? E aqui o momento tem componentes nos demais eixos, com exceção do eixo Y, o produto escalar entre eles vai dar zero. Isso aí a gente consegue até só de olhar, já consegue ver, né? Mas se vocês preferirem, é possível calcular isso de maneira mais explícita. Mas isso aí eu deixo com vocês, tá? Agora, para a gente conseguir posicionar R num plano, nesse plano XY, ou melhor, XZ, nós vamos fazer então nós vamos considerar, né, o somatório de momentos, né, nós vamos pensar sobre esse ponto de vista, né? Então a gente vai considerar o somatório do momento resultante, né, como a soma desses dois momentos. A gente vai utilizar essa expressão. Só que a gente sabe que o momento resultante ele pode ser representado pelo produto vetorial da posição da resultante pela resultante. E com isso a gente vai conseguir determinar o vetor resultante PR a partir desse conceito, né? Então, utilizando essa ideia do cálculo, né, do cálculo do produto vetorial da posição da resultante pela resultante, né, e isso dá como resultado o momento resultante. Então, nós temos que, utilizando o dispositivo prático como a gente fez, ou o determinante, nós chegamos ao cálculo das componentes da posição, né, calculando por uma solução de um pequeno sisteminha de equações, né, de duas equações.
e o resultado disso nos dá a posição do vetor resultante, né? Lembrando que, uma vez que nós determinamos o valor do vetor resultante, né, ou melhor dizendo, o valor da posição do vetor resultante, como está ali escrito, eu estou substituindo o sistema força binário original por uma única força numa posição adequada que o efeito dela seja equivalente aos dois, tanto da força propriamente dita, quanto do momento que ela provoca em relação ao ponto O. Tá? Essa seria a proposta de fazer essa segunda parte da conta aqui, né? Essa parte aqui. Ok? Passando então agora para um outro problema, também ainda nessa parte de sistemas de força, nós vamos olhar aqui o problema 2/107, em que o objetivo aqui é determinar os ângulos θx, θy e θz, que a linha de ação da tração, né, esse t aqui, esse vetor t, é um vetor de tração, né, e que a gente quer determinar o ângulo que ele faz com os eixos x, y, z, né, esses que estão representados aqui, ó, tá? Enfim, nós vamos calcular então esses ângulos que essa força T faz com esse sistema de coordenadas, né? A gente sabe que a força de tração no cabo de sustentação AB, que seria esse aqui, né? A, B, né? O módulo, né, da resultante, o módulo da tração, melhor dizendo, tem 10 kN. Então, nós precisamos escrever o vetor correspondente a essa força de tração, certo? Para isso, então, nós escrevemos o vetor, né, TAB. A gente precisa lembrar que uma outra forma de considerar o vetor, né, é o produto do escalar do vetor pelo vetor propriamente dito, né, o versor do nosso vetor t, onde esse escalar nada mais é do que o módulo, né, o módulo da força atrativa. Então, o problema recai em escrever qual seria o nosso versor NAB, né? Lembrando que existe aqui um detalhe de compressão aqui na componente em Y, né? Por que isso acontece? Dadas as características aqui de construção do sistema, uma vez que você tem tração acontecendo nos cabos, né, aqui, o efeito provocado na haste CB, ou na haste BC, como está escrito aqui, é um efeito de compressão, uma vez que essa fica fixada no ponto C, aqui que seria o seu vínculo ou o seu apoio no ponto C, certo? Então, por isso, a consideração aqui vai ser de que ela é uma força, ou melhor, uma componente em compressão. Isso posto, a gente explicita cada elemento estabelecido aqui no delineamento do versor, e realizando os cálculos em parcelas, né, e depois realizando a conta final, nós chegamos aqui no vetor, ou melhor, no vetor unitário, ou versor de T, AB, certo? Lembrando que o escalar TAB é o módulo da força de tração, então a gente consegue escrever o vetor final, né, ou pelo menos o vetor da força TAB, como sendo esse que aqui está apresentado.
Para que a gente consiga determinar os ângulos, né, e a gente precisa observar bastante o versor, né, observar no sentido de ver o que ele consegue nos fornecer em termos de informação, e a gente sabe que o versor nada mais é do que um elemento em que concentra os cossenos diretores, né? E é basicamente isso que a gente vai utilizar. Cada componente calculada, né, do nosso versor, ele concentra os valores dos cossenos diretores, que no caso aqui seria em torno do eixo x, o cosseno de θx. Em torno do eixo y, o cosseno de θy. Em torno do eixo z, o cosseno de θz, né, como está representado aqui embaixo. E aí foi como eu também resumi aqui nessa chave lateral. Então, utilizando a função inversa do cosseno, nós conseguimos obter os ângulos correspondentes a 66 graus para θx, 139,5 graus para θy e 59,5 graus para θz. Agora, num próximo problema, né, que envolve já novamente as ideias de equilíbrio, nesse problema em particular no 3/72, a proposta é calcular o módulo da força de tração T1, certo? E esse problema é interessante porque ele já vai conseguir meio que congregar todas as ideias que a gente já tem visto até o momento. Num primeiro momento nós temos o problema apresentado à nossa direita, né, que seria essa estrutura aqui, né? Temos uma haste com um cabo ancorado em F, passando em B e sustentando uma massa de 2.000 kg. Também nós temos aqui um cabo EC e DC sustentando a haste, que por sua vez sustenta o sistema como um todo. E a haste está ancorada no ponto A. Então nós vamos estabelecer aqui, diante desse problema, algumas considerações para que a gente consiga resolver o problema. Então a gente está considerando aqui no ponto A as suas reações, aqui no ponto B, claro, no ponto B, que dentro dessa delimitação do ponto B e do ponto F, nós temos uma força agindo ali, que seria uma força de tração ou uma força de tração que a gente vai chamar de TCE, certo? Além dessas, nós temos o peso da barra, que nós vamos chamar de WB, como está aqui, e nós temos também o peso da massa, que nós vamos chamar de WM. Com isso, nós vamos seguir basicamente o mesmo caminho, que é estabelecer todos os vetores, primeiro, né? Em seguida, nós vamos realizar os desenvolvimentos necessários. Então, estabelecendo primeiro as posições, né? A posição do centro de massa da haste, a posição do ponto B, que é importante para determinar os momentos, né, mais à frente, e a posição C, que é onde a gente também vai ter algumas coisas acontecendo nesse ponto também, e é importante a gente já pré-estabelecer ou pré-definir essa posição. Com isso, nós
estabelecemos ou definimos os vetores de tração, né, nos cabos. No caso ali nós vamos estabelecer T1 e T2. T1 é a tração no cabo CE, T2 é a tração no cabo CD, então estão aqui determinados, né? Foram calculados basicamente usando a técnica que a gente usou no exercício anterior, né? Nós temos o escalar representando o módulo e temos o versor, né? O vetor unitário. Nós calculamos o vetor unitário e multiplicamos pelo módulo do vetor para poder calcular o vetor como um todo. Como as componentes T1 e os escalares, né, T1 e T2, que são justamente as nossas dúvidas, né, o que a gente pretende calcular, são incógnitas, isso é o que a gente vai resolver mais para frente. Esse problema poderia se encaixar no nosso dia a dia como como um caso que você precisa dimensionar um cabo de aço, dimensionar um conjunto de cabos que sustentam ou fazem parte de uma determinada estrutura. Então, no caso, aí você está definindo qual é a condição de trabalho ou a condição de serviço do teu sistema mecânico, para em seguida você dimensionar qual cabo você vai utilizar. Então, esse é o primeiro passo, certo? Isso posto, a gente agora vai calcular a tração que está atuando ali em BF, né? No trecho BF. Aqui houve um lapso, né? Então vamos deixar correr um pouco para saber se eu mantive essa nomenclatura conforme eu coloquei aqui, né? Nada mais é do que TBF, certo? TBF é a tração ocorrendo nesse segmento aqui do cabo de aço. Por que eu disse segmento? Porque o cabo vem aqui a partir do ponto F, passa no ponto B e desce aqui embaixo na massa WM. Né? Então essa tração TBF, conforme está aqui, ó, a gente já consegue ter um valor para ela, uma vez que a massa de 2.000 kg está definida. O peso da barra, né, como seria representado esse peso da barra, a gente calcula aqui do lado. Então, basicamente a aplicação direta do cálculo do módulo de um peso qualquer pela aceleração da gravidade. A mesma coisa acontece com... então aqui nós temos o da barra e aqui nós temos o da massa, né? E com isso aqui na lateral nós calculamos os momentos de cada uma delas, né? Tanto da barra, tanto que o peso da barra realiza, quanto do peso da massa realiza. Então a gente já utiliza as posições que a gente já calculou previamente para determinar os momentos que esses pesos realizam. Já o momento realizado pela tração TBF, aqui, né, nós calculamos também aqui utilizando a posição do ponto B. Né? Isso colocado, nós calculamos todos os efeitos externos que nós temos. Né? Quem são as ações externas? As ações externas são a massa, né? Nós temos aqui, e o peso da haste. Eles que vão provocar as trações nos cabos, tanto aqui no cabo TBF, né, quanto no cabo CE, tá? E também no cabo CD. Também a gente pode dizer, se caso o objeto de estudo for a haste AC,
né, também vão ter efeitos provocados na acha acima, mas não é esse o foco do problema. Uma vez que essas parcelas foram calculadas e o objetivo continua sendo determinar a tração T1 e T2, né, então nós vamos utilizar as condições de equilíbrio para poder nos auxiliar como ferramenta para chegar a esse resultado. Então, o somatório dos momentos em relação à origem do sistema de coordenadas, né, o ponto A, nos dá a soma de cada uma dessas parcelas que nós calculamos, inclusive das trações, né, T1 e T2. Tá? Calculando, então, todas essas parcelas, né, inclusive o produto vetorial da tração T1 pelas suas posições, né, T1 e T2 pelas suas posições, o que acontece? T1 é um escalar, nós podemos colocar ele como uma evidência, né? Então o objetivo aqui foi justamente colocar a tração como o escalar como evidência, aspas, né, para isso, e realizar o cálculo somente da parcela vetorial, né? Então lembrando que nesse caso aqui nós teríamos algo como se fosse isso aqui, ó. Deixa eu trocar aqui a cor da caneta. Então seria, por exemplo, eu vou escrever com letras em geral, ó, T, né, como escalar, N, né, vetorial, multiplicado por... Opa! Não seria isso, espera aí. Vou pegar uma borracha. Momento. Seria, no caso aqui, nós estamos fazendo o cálculo da posição pela força, né? Então, vamos lá. Então nós temos aqui a posição, e eu vou deixar sem letra, sem índice, porque vai servir, é a mesma ideia servindo para as duas incógnitas aqui. Então nós temos a posição, produto vetorial, e a tração de cada um dos dois cabos de sustentação, né? Então seria essa a conta que nós temos. Uma vez que isso daqui é um produto de vetor, né, de dois vetores, só que um desses vetores nós estamos representando como uma multiplicação de um escalar por um vetor, nós podemos reescrever essa conta aqui como sendo, né, T que multiplica o produto vetorial de P por N. Tá? E é isso que está representado aqui embaixo. Realizando essa conta, nós ainda vamos ter aqui as duas incógnitas, né, e multiplicado pelos dois vetores, sendo que todos eles, ó, vão ter uma componente aqui zerada, e isso é bom porque nos permite depois montar um sistema para resolver isso. Certo? Lembrando também que aqui nós temos os valores numéricos de todas essas outras parcelas. Muito provavelmente, esse TCE que eu representei aqui anteriormente, talvez seja TBF, correto? Então, fica aí a correção, tá? Então, voltando aqui para a nossa solução, nosso desenvolvimento, nós chegamos aqui através do somatório de momentos igual a zero, né, que é uma condição de equilíbrio, uma das, né, nós chegamos aqui a explicitar o valor de T1, né, e T2, né, a gente vai ficar com esses valores como incógnita para um sistema
que a gente vai montar aqui em seguida. Lembrando que eu tenho aqui, ó, T1 mais T2 mais o resultado numérico disso igual a zero. Logo, a gente vai chegar à soma desses dois mais um valor numérico, né? E aí a gente vai conseguir resolver esse sistema. Então, aqui a gente vai fazer a montagem dessa solução, né? Então, a gente tem aqui o T1, ó, T1, tá? Tá aqui representado. Nós temos aqui, ó, T2 aqui representado e já retiramos a terceira linha, né, a terceira componente do vetor, como a gente pode ver aqui, ó. Ah, Fábio, mas como você fez uma coisa dessas, né? Fez sumir aí, porque esse valor numérico aqui é o somatório dessas três parcelas que tem valores definidos. A gente pode ver aqui, ó, na lateral aqui, tá? Todas os terceiros componentes, ó, são zerados. Então, a gente pode representar somente por essas duas componentes, sabendo que essas duas componentes são as componentes em x e y para essa soma aqui, tá? Depois, no futuro, se for necessário, a gente só incluir aqui a parcela, o componente em valor zero aqui no vetor, tá? Mas o que importa agora a gente precisa dessa estrutura para facilitar a solução do sistema de equações, que é esse sistema que está representado aí, né? Então, reescrevendo a equação do somatório de momentos dessa forma aqui, né, que vai dar mais um pouco de ar de sistema de equações, a gente consegue resolver esse sistema, né, e chegar aos valores para T1 e T2, que são esses aí embaixo representados. Um outro problema, né, que também vai utilizar esse conceito de equilíbrio é o problema 379, né, 3/79, em que o objetivo é determinar a reação vertical em cada roda ou suporte, né? No caso aí a gente vai desprezar o peso do suporte. No problema anterior, a gente queria saber, por exemplo, qual era a tração acontecendo o módulo da tensão acontecendo em cada um dos cabos, né? Se você observar bem, a ideia era essa. Nesse caso aqui, nós queremos saber qual é a força que está agindo aqui na base do suporte que está sustentando esse motor que a gente apresentou aqui na figura. Para adiantar, eu já estou colocando aqui na figura a representação da força do peso do motor. Tá aplicado nesse ponto G. No caso aqui, a figura escapou um pouco, né? Mas a força, peso, ela estaria bem ali no ponto G, tá? E a gente está chamando ela aqui de E, certo? Então a gente vai calcular essa reação vertical, que seria a ação de todo esse sistema contra o piso. E a reação é uma reação vertical em sentido contrário em cada ponto de apoio, né? Então, em cada ponto do suporte, eu vou ter uma reação de apoio. Então, aqui em A, vou ter um, em B, eu vou ter outro, e em C, eu vou ter outro, certo? Bom, a primeira parte implica em a gente determinar, no caso aqui, a força, né, peso, a força peso do motor, né, que a gente está chamando de E, levando em consideração esse sistema de coordenadas aqui, ó, correto?
E em seguida nós vamos aplicar uma condição de equilíbrio, tá? De maneira tal em que a gente consiga determinar cada uma dessas reações de apoio aqui. Lembrando que essas reações de apoio são tipicamente reações, lembrando o apoio simples, né? Aquele apoio em que você tem somente um simples apoio, né? Então você teria aqui uma viga ou um corpo extenso aqui representado, e você teria aqui um ponto de apoio com um piso, né, representado aqui por esse círculo ou uma esfera, né, e que ela modela o ponto de contato com o piso. Tá? Então, isso posto, a gente determina que a gente vai determinar a força-peso do motor, mas vai utilizar a condição de equilíbrio de somatório de momentos, considerando a simetria do sistema, né? A gente sabe que o motor, diante dessa postura em que ele se encontra, né? Dessa pose que ele se encontra, induz a uma assimetria. Entretanto, a gente desconsidera o motor, só considera o efeito que ele provoca, que é o peso, nessas posições conforme estão representadas aqui na figura, e com isso a gente consegue considerar a simetria do suporte. Tá? E aí a gente vai trabalhar com a simetria do suporte e a força-peso aplicada nela. Né? Com isso, se a gente considerar o desdobramento, né, dessa condição de equilíbrio, nós vamos ter essa equação, tá? Lembrando que tudo vai acontecer aqui em relação ao eixo Y, dado o problema da simetria, né? Então, basicamente, essa força-peso, do jeito em que ela se encontra, ela realiza momento em torno de Y, em torno de X, mas não em torno de Z. Né? Então nós vamos nos utilizar disso para determinar ou estabelecer o equilíbrio de momentos no suporte. Então aqui a gente já determina um módulo do peso do motor, e a gente vai calcular aqui um pouco diferente do jeito anterior, né? Usando notação vetorial, a gente vai usar a notação escalar para determinar as parcelas em cada um dos eixos, em relação de cada um dos eixos. Né? Fazendo aqui em relação ao eixo Y, esse seria o resultado. Né? Então nós temos aqui duas incógnitas, que são as reações de Y, ou reação do ponto C e a reação do ponto B, né? Levando em consideração aqui o eixo Y. Então, a gente já define aqui as duas expressões que a gente vai utilizar para resolver o problema. A primeira expressão aqui, que a gente tem aqui, levando em consideração essa reação em C e a reação em B, a gente calcula o peso do motor, calcula o momento que ele realiza em relação ao eixo Y, e jogando ele, fazendo a movimentação dele por outro membro da equação, nós vamos ter que a diferença entre as duas reações de apoio RC e RB é esse resultado numérico aqui. Então essa é para a nossa primeira equação. Fazendo o somatório dos momentos em relação ao eixo X, que é esse eixo aqui que tem os pontos B e C, nós vamos usar um raciocínio semelhante. E aí o resultado, entretanto, a gente vai ter como incógnita a reação no ponto A.
tá? Uma vez que é esse que está distante do eixo x, né? Rearranjando a equação, nós vamos ter aqui que o resultado para a reação A já está calculado. Fazendo então, usando agora outras condições de equilíbrio, que é o somatório das forças, né, iguais a zero, então a gente vai fazer também por eixo, e aí com isso a gente já usa a notação escalar. Então, ó, as forças em Z, né, a somatória das forças em Z igual a zero, implica em dizer que o peso mais a reação em A, mais a reação em B, mais a reação em C, a soma dessas três parcelas são iguais a zero. Essa é a nossa terceira equação, né? E aí, utilizando, né, essa terceira equação em combinação com as outras duas anteriores que nós determinamos, e a gente vai usar onde, né? Em 1, tá? Então a gente vai chegar a essa expressão aqui embaixo, né? E por fim a gente chega ao resultado, fazendo substituições, né? Nós chegamos ao resultado para a reação em C, tá? Fazendo então uma retroalimentação desse resultado num anterior, né? A gente chega à resposta para a reação em B, tá? E com isso nós temos as três componentes da reação no suporte. Bom, esse é o nosso último problema, né? Problema 3/113. E a gente, nesse problema, precisa determinar as forças normais nos quatro pés. No caso, os pés são esses pontos A, B, C e D, né? Em duas situações. Na primeira, é se o cabo que sai aqui do carretel sai por cima, e a segunda é se o cabo sai por baixo. Isso colocado, isso implica em alterar o sentido do momento, né, que essa ação provoca, né? Aqui a gente vai ter o momento realizado de uma forma, e se for na segunda situação, nós vamos ter o momento realizado de outra forma, certo? Isso colocado, a gente precisa montar um diagrama para entender isso tudo melhor, né? Então, observando esse problema sob o ponto de vista ali do carretel, então a gente consegue trazer essa tração, né, que está na extremidade, na periferia do carretel, para o centro do carretel. Só que fazendo isso eu preciso incluir um momento, tá? Então a gente vai ter ali um sistema força binário. E olhando também para a estrutura onde esse carretel está instalado, nós vamos ter a definição ou a modelagem das reações de apoio, tá? Isso colocado, a gente só precisa ficar de olho que, ora, num primeiro caso, o momento vai ser um momento, sob esse ponto de vista aqui, negativo, e no segundo vai ser um momento positivo, tá? Aqui nós temos as projeções das componentes da tração, né, da tração T, que vai usar esse ângulo de 15 graus como base. Então, para isso, a gente já usa uma estratégia que a gente já definiu anteriormente, de calcular as componentes o seno e cosseno desse ângulo, e define também aqueles valores que a gente já sabe quem são, né, diante dos valores numéricos do problema. E aí vamos partir para a solução do problema A.
Então a gente vai fazer um somatório de momentos em relação a um ponto A, que é esse ponto aqui, ó, tá? Aqui na base. Então a gente pode considerar todo esse eixo aqui como um ponto só, né? Se a gente estiver analisando em duas dimensões. Com isso, a gente define, ou melhor, escreve as componentes escalares, né, dessa condição de equilíbrio, tá? E em que a nossa incógnita vai ser as reações na linha BC aqui, ó, que é essa linha aqui da frente, tá? Então, fazendo essa parte dos cálculos numéricos e fazendo os rearranjos da equação, nós chegamos ao valor das duas reações somadas. Que nessa situação, dado o problema e a sua simetria, considerando que está tudo centralizado, né? Então o cabo aqui passa exatamente no meio da estrutura, né? Então a gente pode considerar esse sistema como simétrico em relação aqui a um plano que passa entre os pontos B e C, né? De maneira análoga aqui a gente vai considerar por plano A, para os pontos A e D, certo? Então aqui a gente já definiu quanto vale a reação em B e em C. Fazendo o somatório das forças em Y e esses iguais a zero, né? Então a gente vai partir agora para definir os valores de A e D. Então, de posse dessa situação, a gente faz o balanço das forças em relação ao eixo Y, né? Então, aqui nós temos o peso, né? Aqui nós temos o valor de tração, né? Projetado no eixo Y, e as reações de apoio, né? Lembrando que o RBC nós calculamos aqui anteriormente. Dessa forma, nós vamos chegar ao valor de RAD, que é esse aqui, né? E da mesma maneira que a gente definiu para as reações B e C, a gente está considerando isso aqui, né, o valor da soma de A e D, e a soma de cada um, né, ou melhor, a reação de cada ponto aqui, né, de A e de D, é a metade desse valor, né, como a gente define aqui. Então, o primeiro problema está resolvido, tá? Então, a gente vai partir agora para o segundo problema, que é inverter o sentido de descarga do cabo aqui, tá? Então, fazendo a mesma ideia anterior, né, somatório de momentos em relação ao ponto A, nós chegamos ao valor de RBC, e fazendo o somatório das forças em relação ao eixo Y iguais a zero, nós chegamos aos valores para RAD, conforme explicitado aí no resultado do problema.